Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula. Primeiro nós vimos como fazer dispositivos de entrada. O segmento dessa aula é vermos como fazer o acionamento da saída. Então a saída aqui nós vamos primeiro começar com LEDs. Esse aqui eu acho que é bem convencional, você já deve ter visto, um resistor para limitar a corrente do LED, e aqui nós temos o símbolo de um diodo e faz flechinhas simplesmente para indicar que é emissor de luz, então LED, diodo emissor de luz. Os diodos para aplicação em sinais têm uma queda de 0,7, a queda de tensão em cima de um LED é um pouco maior, vai variar de modelo para modelo, mas aí fica em torno de 1,8 a 2,5 volts. A corrente desses diodos, desses LEDs, fica em torno de 10 miliamperes a 20 miliamperes, ok? Então aqui eu tenho a resistência. Lembrando que quando eu coloco o nível lógico 1, eu terei na saída do pino a mesma tensão de alimentação. Para 8051, 5 volts, para microcontroladores mais modernos, 3.3 volts. Então, quando eu tiver saída em nível lógico 1, esse LED estará aceso. Para isso eu tenho que calcular essa corrente, então a corrente no LED vai ser VCC menos a queda de tensão no LED sobre a resistência. Eu tenho que cuidar se essa corrente, se esse pino é capaz de suportar essa corrente. Então aqui nós estamos falando entre 10 e 20 miliamperes. Se pegarmos o datasheet do 8051, então nós podemos ver aqui que nós temos uma limitação aí de 15 miliamperes, ou para um porte inteiro nós temos de 26 miliamperes, tá? Se nós considerarmos todos os pinos, nós temos uma limitação de 71 miliamperes, né? Lembrando que o 8051, então, tem o porte 0, o porte 1, o porte 2 e o porte 3. Muito bem. Voltando aqui. Então, essa é uma limitação que nós temos que considerar. Outra forma de se ligar o LED é nós temos que colocar o resistor, mas agora nós vamos colocar o LED com essa e colocar o mais VCC. Então aqui nós temos o LED. Agora a corrente vai ir nesse sentido. E agora, para acionar o LED, eu tenho que colocar nível lógico baixo para que a corrente circule no dispositivo e vá para o terra. Ok? O cálculo é exatamente igual a esse cálculo aqui. Temos que cuidar a potência dissipada nesse resistor. Então, fazendo um exemplo do 8051 com 5 volts de queda, pensando numa queda de tensão do LED, por exemplo, de 1.8, e eu quero saber qual que é a resistência para ter 10 miliamperes. Tá? Então, aqui eu tenho 5 menos 1.8 dividido por 0.01, 10 mili, eu tenho 320, então eu vou colocar aqui aproximadamente 330 ohms, que é um valor comercial. Então, essa aqui é uma faixa, um resistor bem padrão para ligar LEDs. Qual que é a potência dissipada nesse caso? A potência dissipada no resistor vai ser R vezes I elevado ao quadrado. Então aqui nós temos o I 0.01 vezes 0.01
vezes 330, nós temos 33 miliwatts. Então podemos utilizar aqui um resistor, por exemplo, de 1/8 de watt, que é igual a 125 miliwatts. Tá? Caso eu queira utilizar uma corrente maior de saída, vejo que eu tenho limitação da corrente no meu dispositivo. Mas caso eu queira utilizar uma corrente maior, por exemplo, como ligar uma lâmpada com um microcontrolador? Então nós vamos utilizar aqui, nesse exemplo, eu vou utilizar um relé. O que é um relé? Relé basicamente é uma bobina, tem um elemento ferromagnético no seu núcleo, certo? E aqui eu vou ter uma chave. Essa chave tem esse formato aqui e tem aqui uma pequena mola que vai deixar sempre ela aberta. O que acontece? Quando eu tiver uma corrente circulando nessa bobina, eu vou gerar um campo magnético e esse campo magnético vai atrair essa chave aqui, que é móvel, fazendo com que então ela feche os seus contatos. Ela vai fechar os seus contatos quando eu tiver uma corrente aqui. Vejo que o sistema está completamente isolado, ou seja, essa corrente que está aqui não tem ligação elétrica com essa outra parte aqui. Então aqui eu posso ligar, por exemplo, a rede elétrica e aqui a lâmpada. Veja que não tem ligação elétrica desse sistema, deixa eu fazer aqui, com esse outro sistema. Então o teu microcontrolador está protegido. Mas para fazer o fechamento desse relé, essa corrente que sai do microcontrolador não é suficiente normalmente para os relés que nós temos. Então tem que ter uma amplificação de corrente. Então essa amplificação de corrente nós fazemos com um transistor, certo? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para baixo. Então esse transistor, aqui eu vou colocar o relé ou a bobina do relé. Novamente, posso até fazer uma forma aqui para ficar bonito, certo? Então aqui eu tenho a bobina do relé. E aqui eu vou ter, posso até colocar uma tensão maior, por exemplo 12 volts. Eu vou ter uma resistência na base. E aqui eu vou ter o terminal comum. Eu vou ter um terminal normalmente fechado, ou seja, sem aplicação da corrente ele já está fechado, e o normalmente aberto, ou seja, normalmente ele está aberto, quando há passagem de corrente o sistema fecha. E aqui então, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para o lado. Então aqui eu vou fechar meu sistema, colocar a lâmpadazinha aqui, colocar a fonte, neutro, e aqui eu vou ter a fase. Com isso eu consigo alimentar uma lâmpada com uma corrente bem superior aos níveis que eu estou acostumado. Por exemplo, aqui 10 amperes, e essa corrente aqui pode ser aí numa ordem de 100 microamperes. 100 microamperes, essa corrente aqui numa faixa de, por exemplo, 50 miliamperes. Tá? Então eu consigo ter essa amplificação. Então um estágio de amplificação com um transistor e aqui uma segunda faixa de amplificação com um relé. Ok, pessoal? Então essa é a forma de nós fazermos essa estrutura. Aqui vale destacar
que é convencional nós colocarmos um diodo em paralelo, porque isso, quando o sistema está ligado e eu quero desligar o sistema, eu vou ter uma variação muito brusca de corrente e a tensão em cima do indutor é proporcional à variação de corrente. Então, se eu tiver uma variação brusca, nesse caso uma variação negativa, porque eu vou estar com corrente, eu vou tirar essa corrente, eu vou surgir uma tensão nesse sentido, e aí esse diodo vai grampear para que essa tensão não venha para o transistor e pode danificar esse transistor. Tá? Então, outra coisa que é muito utilizado é a utilização de buffers. A utilização de buffers. O que é um buffer? Aqui está a figurinha do buffer. Aqui eu vou ter a alimentação e vou ter o terra. Ou seja, o meu sistema aqui ele só envia o comando, mas a energia toda vai vir da fonte de alimentação. E aqui pode ser até mesmo para um LED. Tá? Então, o meu sistema, o comando vem por aqui. Aqui eu tenho uma corrente baixíssima, por exemplo, 10 microamperes, e aqui eu vou ter uma corrente maior, por exemplo, 50 miliamperes. A buffer driver. Ok? Deixa eu ver aqui se a gente... Eu vou mostrar aqui um datasheet, por exemplo, de um buffer da Texas Instruments. Então fala buffer e driver. A característica que ele tem é uma corrente máxima de saída aí de 32 miliamperes, na verdade, dependendo da tensão de alimentação, um pouco maior. O que ele tem? Ele tem, aqui no caso, 6 pinos, porque são 2 buffers, saída, tá? Mas o melhor de tudo está aqui, ó, a corrente de saída vai depender da sua tensão de alimentação. Tá? Então aqui ele fala em 32 miliamperes como corrente nominal, mas a melhor coisa que nós temos é que nas entradas, as correntes de entrada na faixa aí de 5 microamperes. Tá? Então aqui 5 microamperes e vai ter uma saída de 32 miliamperes. Tá? Então isso é muito bom porque tira toda a parte de potência, deixa realmente o microcontrolador para sinal e deixa a potência para uma fonte de alimentação. Ok, pessoal? Então isso é para a saída, tanto com LED. Esse tipo aqui, ó, LED entrando no dispositivo, chama-se corrente SYNC, e saindo do dispositivo uma corrente do tipo source. Em alguns dispositivos ele suporta mais correntes do tipo SYNC do que do tipo source, tá? O 8051 também ele tem essa característica, por isso que vocês vão ver muito esse tipo de configuração aqui, tá? No 8Sync nós estamos utilizando, ele utiliza esse tipo de configuração, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.